Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Introdução à Álgebra Linear. O assunto desse vídeo é espaços vetoriais abstratos. Essa aula é um tanto mais teórica que as aulas anteriores, de maneira que eu recomendo que vocês só assistam ela após já terem assistido os vídeos anteriores, bem como feito alguns exercícios. Assim vocês já estarão com os conteúdos mais consolidados, facilitando a compreensão do que vamos abordar nesse vídeo. Bem, vamos lembrar a definição que a gente viu lá no primeiro vídeo de espaço vetorial. O que é um espaço vetorial sobre os reais? É um conjunto não vazio para o qual estão definidas duas operações, que a gente normalmente chama de adição e multiplicação por escalar. Essas operações têm que estar bem definidas nesse conjunto. O que eu quero dizer com isso? Que a adição, dado dois elementos do conjunto, ela vai me retornar um elemento desse conjunto, e a multiplicação por escalar, dado um número real e um elemento do conjunto, ela me retorna um elemento do conjunto. Além disso, nós tínhamos que satisfazer 8 propriedades envolvendo essas duas operações. Eram os 8 axiomas de espaços vetoriais. Essa definição é um tanto abstrata, mas depois nós vimos 2 exemplos de espaços vetoriais e essencialmente viemos lidando com eles até então. Quem que eram esses 2 exemplos? Era o espaço vetorial euclidiano n-dimensional, que nós chamamos de Rn, e o espaço das matrizes de ordem m por n. Mas existem outros espaços além disso e outros subespaços além disso. E tudo que a gente fez de teoria até aqui, a gente fez usando exemplos com espaços vetoriais euclidianos e espaços de matrizes, mas de fato todos os resultados que nós vimos nos últimos vídeos são válidos para espaços vetoriais de forma geral, e não apenas esses 2. Mas que outros espaços podem ser? Vamos ver um exemplo. O espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n. A gente vai denotar eles por P subíndice n. O que vai ser o espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n? Pn é o conjunto de todos os polinômios de grau até n com as duas operações definidas abaixo. Primeiro, note que é de grau até n e não de grau n. Qual que é a diferença? Por exemplo, o P2 contém todos os polinômios de grau 2, mas também todos os polinômios de grau 1 e todos os polinômios de grau 0. O P3 contém todos os polinômios de grau 3, de grau 2, de grau 1 e de grau 0. A primeira coisa que eu tenho que fazer para verificar se um conjunto é um espaço vetorial é verificar se esse conjunto não é vazio. Observe que um polinômio de grau 0 qualquer, por exemplo, p de t igual a 0, vai estar no Pn para qualquer n que eu pegar. Então, independente do n, Pn é um conjunto não vazio. Além disso, eu preciso que esteja bem definido duas operações, uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar. Vamos olhar quais que são essas duas operações no caso de polinômios. É bem provável que vocês já tenham feito soma de polinômios, bem como multiplicação de um polinômio por um escalar. Como que a gente fazia isso? Dado 2 polinômios, aqui que eu estou denotando por p de t, onde eu estou descrevendo que ele é escrito da forma a0 mais a1 vezes t, mais etc, 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 até a n elevado a t elevado a n, ou seja, t aqui é minha variável, e a 0, a 1 até a n são os coeficientes do meu polinômio. E, dado um outro polinômio que é de t, escrito por b0, mais b1 vezes t, mais b2 vezes t ao quadrado, até bn vezes t elevado a n, a soma desses 2 polinômios vai ser um polinômio, que aqui eu estou denotando por p, esse mais diferente que a cada elemento t associa o que valor? A0 mais b0, mais A1 mais B1 vezes t, mais A2 mais B2 vezes t ao quadrado, até a n mais bn vezes t elevado a n. Ou seja, a cada polinômio p e a cada polinômio q, eu defino um novo polinômio, que é o p mais q, que é dado por essa expressão. E a multiplicação por escalar? A cada polinômio p descrito dessa forma, o polinômio αp vai ser definido como αp avaliado em t vai ser α vezes a0 mais α vezes a1 vezes t mais α vezes a2 vezes t ao quadrado até α vezes a n t elevado a n. Ou seja, o polinômio αp possui como coeficientes os coeficientes do p multiplicados por α. Nós não vamos provar aqui os 8 axiomas, mas é possível provar sim que esse conjunto munido dessas duas operações satisfaz aqueles 8 axiomas que nós vimos há pouco. Ou seja,
Pn com essas operações, que são conhecidas como operações usuais, é um espaço vetorial. Mas como é que vão ficar todos os outros conceitos que nós vimos a respeito de espaços vetoriais aplicados a esse espaço vetorial? A mesma coisa. Por exemplo, subespaço vetorial. Para ser subespaço vetorial, vai ter que ser um subconjunto do meu Pn que esteja fechado para operação de soma e para operação de multiplicação por escalar. Por exemplo, se eu pego um Pn como espaço vetorial e pego um PK com K menor ou igual que N, ele vai ser um subespaço vetorial. Para ficar um pouco mais claro, vamos pensar aqui. Imagine que você tem o P5, ou seja, é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual que 5. Dentro desse conjunto está o P1. Quem que é o P1? São todos os polinômios de grau menor ou igual que 1. Todos os polinômios de grau menor ou igual que 1, em particular, têm grau menor ou igual que 5. Então, de fato, todos os elementos de P1 estão em P5. A hora que você somar dois polinômios de grau menor ou igual que 1, não vai aumentar o grau do polinômio, então eles vão continuar sendo menores ou iguais que 1. A hora que você pegar um polinômio de grau menor ou igual que 1 e multiplicar por um escalar, ele continua sendo um polinômio de grau menor ou igual que 1. Ou seja, esse subconjunto do P5 é fechado para soma e é fechado para multiplicação por escalar. Além disso, ele contém o nulo. Por quê? Porque o polinômio P de t identicamente igual ao nulo tem grau 0, que é menor ou igual que 1. Portanto, P1 é um subespaço vetorial do P5. De forma geral, o PK com K menor ou igual que N é um subespaço vetorial do Pn. E como é que a gente vai falar de espaço gerado por polinômios? Exatamente da mesma forma que a gente falou de espaço gerado para outros espaços vetoriais. Quem que vai ser o espaço gerado pelo polinômio P de t igual a 1 e pelo polinômio P de t igual a t ao quadrado? Vão ser todas as possíveis combinações lineares disso, ou seja, vão ser todos os polinômios da forma α1 vezes 1 mais α2 vezes t ao quadrado. Todos os polinômios dessa forma estão no espaço gerado pelo polinômio P de t igual a 1 e P de t igual a t ao quadrado. E como que eu vou falar de dependência linear e independência linear de elementos de Pn, de vetores de Pn, né? Lembra que sempre que é um espaço vetorial, os elementos do espaço vetorial eu posso chamar de vetores. Então, eu posso chamar polinômios de vetores. Bem, para verificar que um conjunto é linearmente dependente ou linearmente independente, eu vou poder usar também a definição. Ou seja, eu faço a combinação linear deles, resultando o nulo do espaço, e verifico se existe uma única solução ou não. Se for uma única solução, a solução trivial é Li. Se tiver mais de uma, é LD. Isso vai ser equivalente a verificar se um dos elementos do meu conjunto é ou não combinação linear dos demais. Observe nesse exemplo aqui que 1 mais 2t ao quadrado é o primeiro polinômio, polinômio P de t igual a 1, somado com duas vezes o segundo polinômio, o polinômio igual a t ao quadrado. Então, esse elemento é combinação linear dos outros dois. Se um dos vetores é combinação linear dos demais, o conjunto é LD. E base? Bem, para ser base, tem que ser linearmente independente e gerar o meu espaço. Quem que vai ser uma base para o Pn? Vai ser o seguinte conjunto de vetores. O primeiro polinômio é o polinômio P de t igual a 1, é um polinômio constante de grau 0. O segundo polinômio é o P de t igual a t. O terceiro polinômio é o P de t igual a t ao quadrado, até que o último polinômio é o P de t igual a t elevado a n. Mas espera aí, por que eu sei que isso gera o meu Pn? Bem, porque dado um polinômio qualquer de Pn, ele tem a forma uma constante mais uma outra constante, que normalmente a gente chama de A1 vezes t, mais uma outra constante, A2 vezes t ao quadrado, até uma constante An vezes t elevado a n. Ou seja, a gente já escreve o polinômio como uma combinação linear de 1, que é a mesma coisa que t elevado a 0, né? T ao quadrado, até elevado a n. E, de fato, é possível verificar que esse conjunto é linearmente independente. Então, esse conjunto forma uma base para o espaço dos polinômios de grau menor ou igual que n. Então, para cada n fixo, eu consigo facilmente uma base para o Pn. E pergunta, se eu falo em base, eu posso falar em dimensão do meu espaço. A dimensão do espaço é o número de vetores da base. Então, qual é a dimensão do Pn? N mais 1. Observe que aqui eu tenho n mais 1 vetores. Então, a dimensão de Pn é n mais 1. Aqui eu até saliento para vocês tomarem um pouco de cuidado. Dependendo da referência bibliográfica que vocês estiverem adotando, vai denotar Pn como conjunto dos polinômios de grau estritamente menor que n, e daí, nesse caso, a dimensão seria n,
Ou outros livros, e acredito que seja a maioria, vão denotar Pn como sendo o conjunto dos polinômios de grau menor que ou igual a n. E daí, nesse caso, a dimensão vai ser n mais 1. E o que vão ser as coordenadas de um polinômio? A mesma coisa que a gente viu para os outros espaços vetoriais. Fixado uma base, eu escrevo meu polinômio como combinação linear dos elementos da base e os coeficientes que aparecem na frente de cada um dos vetores da base vão ser as minhas coordenadas. Olha que legal! Vou considerar a base que eu tinha mencionado aqui em cima e vou pegar o meu polinômio p de t da forma que eu normalmente escrevo. A0 mais a1 elevado a t mais a2 elevado a t ao quadrado até a n t elevado a n. Quem vão ser as coordenadas desse vetor, desse polinômio, referente a essa base? Vão ser justamente os coeficientes que aparecem aqui na frente, a0, a1 até a n. Então, eu consigo representar o meu polinômio simplesmente por uma matriz coluna, ou por algo equivalente a um Rn mais 1, no caso, porque a dimensão é n mais 1. Bem, de fato, além dos espaços vetoriais da forma do espaço euclidiano, além dos espaços vetoriais da forma de matrizes, além dos espaços vetoriais da forma de polinômios, existem muitos outros. Mas vamos ver coisas que também não são espaços vetoriais. Um conjunto que vocês estão muito acostumados a lidar é o de números naturais. Por que os números naturais com as operações usuais não formam um espaço vetorial? Observe que o produto não está bem definido, produto por escalar. Se eu pego um número natural, multiplico por um número real, que não seja natural, por exemplo, meio, esse número natural vezes meio não vai mais ser necessariamente um número natural. Por exemplo, 3 é um número natural. Meio vezes 3 não é mais natural. Então, ele não está bem definido para essa operação. Se ele não está bem definido, não faz nem sentido eu tentar verificar as outras propriedades. Ele não é um espaço vetorial. Outro conjunto que não é espaço vetorial com as operações usuais, os números inteiros. E é o mesmo problema, ele não está bem definido para multiplicação por escalar. Vamos pegar agora, então, o conjunto V como sendo todos os números maiores que ou iguais a zero. Observe que ele também não está bem definido para o produto. Se eu pego um elemento desse V, por exemplo, 7, e pego o escalar menos 1 vezes 7 vai dar menos 7, que já caiu fora do conjunto. Bem, até agora nós vimos alguns exemplos do que é e do que não é espaço vetorial, mas em geral nós estamos mexendo nos conjuntos em si e usando operações já previamente conhecidas. Vamos tentar ver alguns outros exemplos com operações diferentes para verificar coisas que a gente nem imagina que também são espaços vetoriais. Considere o seguinte exemplo. Eu tenho agora um conjunto V, que são todos os elementos de R, todos os reais, estritamente positivos. Se eu pegar as operações usuais, não tem jeito disso ser um espaço vetorial. Não é fechado para o produto por escalar, porque a hora que eu multiplicar um elemento desse conjunto por um número negativo, vai ficar fora do conjunto. Mas eu vou definir operações diferentes. A soma de dois elementos desse conjunto vai ser a multiplicação usual de números reais. Ou seja, a minha operação de adição aqui, x, essa operação de adição diferente, y, é x vezes y. Ou seja, 2, operação de adição com 3, é 2 vezes 3, que é 6. E qual que vai ser a minha operação de multiplicação por escalar aqui? Alfa multiplicado por um elemento do meu conjunto vai ser x elevado a alfa. Estranho, né? Mas esse conjunto, com essas operações, é um espaço vetorial. Bem, para verificar que isso é um espaço vetorial, nós teríamos que primeiro verificar que esse conjunto é não vazio, não é? Por exemplo, o 7 está lá dentro. Verificar que as operações estão bem definidas. Vamos ver se está bem definido? Se eu pego um número maior que 0 e faço essa operação com outro número maior que 0, isso vai ser pegar esses dois números e multiplicar. Então, o produto vai dar um número maior que 0, uma vez que x e y eram maior que zeros, ou seja, continua nesse conjunto. Se eu pego um alfa qualquer, o alfa pode ser negativo, e faço essa operação com x, o que essa operação faz? Pego o meu número que é maior que 0, o meu x é maior que 0, e elevo a alfa. Observe que mesmo alfa sendo negativo, x elevado a alfa vai ser estritamente positivo. Então, de fato, essas operações estão bem definidas. Bem, além disso, para provar que é um espaço vetorial, teria que provar os 8 axiomas. Eu não vou apresentar esse aqui no vídeo, mas eu recomendo que vocês tentem fazer cada uma daquelas propriedades para verificar que são sim válidas.
Mas vamos tentar explorar alguma daquelas propriedades, alguns dos conceitos associados aos espaços vetoriais para a gente ver o quão estranho é esse espaço vetorial. Por exemplo, quem que é o neutro desse espaço? A gente costuma denotar o neutro por um zero com barra em cima, como nulo, né? Mas vamos tentar entender. Para ser neutro, significava que eu precisava fazer x, a operação de adição, com alguém que resultasse o próprio x. Eu estou aqui denotando até por um ponto de interrogação e não por zero, para não parecer tão estranho. Mas vamos tentar fazer a conta. X, a operação de adição com interrogação, seria x vezes a interrogação, onde aqui é o vezes usual da multiplicação de números reais. E isso tem que dar o próprio x. Agora pensem comigo. Quem que é o elemento dos números reais que eu pego x, multiplico por esse número e resulta o próprio x? É 1. Então, no nosso caso, o neutro é 1. E quem que vai ser o inverso aditivo? Bem, para ser o inverso aditivo, tinha que satisfazer que propriedade? X somado com esse elemento tinha que dar o neutro do meu espaço. Quem que é o neutro do meu espaço? É 1. Então, eu preciso que x multiplicado por esse elemento dê 1. X multiplicado por qual número vai resultar 1? 1 sobre x. Ou seja, o inverso aditivo nesse espaço, com essas operações, é 1 sobre x. Ou seja, o que a gente denotava por tracinho x menos x, na verdade, é 1 sobre x. Diferente, né? Vamos ver mais um exemplo de uma combinação linear de elementos desse espaço. Eu vou pegar 3 multiplicado por 2 somado com menos 1 multiplicado por 3. Vamos tentar entender o que é o que aqui. Esse 3 é um número real. Esse 2 é um elemento do meu conjunto. Por quê? Porque essa operação de multiplicação associa um número real multiplicado por um elemento do conjunto e retorna um elemento do conjunto. Somado com o número real menos 1 multiplicado por um elemento do conjunto 3. Isso aqui tudo vai me resultar um elemento do conjunto, então eu vou fazer esse elemento, a operação de adição definida acima, com esse elemento. Bem, ok. Uma vez que a gente entendeu quem que é quem aqui, vamos fazer essa operação e essa operação. 3 multiplicado por 2, onde a multiplicação por escalar está definida aqui, é pegar o elemento à direita e elevar ao elemento da esquerda, ou seja, 2 ao cubo. O escalar menos 1 vezes o vetor 3 vai ser 3 elevado a menos 1. Então, eu fiquei com essa operação. Só que agora, essa operação de soma é multiplicar esses dois elementos. É aqui a multiplicação de números reais. Ou seja, a combinação linear de 3 vezes 2 somado com menos 1 vezes 3, onde a soma e o multiplicado que eu me referi aqui eram a essas operações, vai ser 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a menos 1, onde esse vezes, essa multiplicação aqui, é a de números reais. Ou seja, observem aqui que os espaços vetoriais podem ser algo muito mais abrangente do que a gente viu até então. E nesses espaços vetoriais mais abstratos, é muito importante eu conseguir lidar com bases e coordenadas, porque daí eu consigo representá-los de uma forma muito mais simples do que se eu ficar lidando com eles no formato original, digamos assim. Bem, era isso que a gente queria passar nesse vídeo. Até a próxima aula!